Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus dê a bênção, vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Chegamos da igreja agora mesmo. Hoje o culto nosso é mais cedo. Nessas 6 horas. Termina às 8. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Né? Vamos pôr aqui. Tem que só pôr fundo musical. Se for música aqui, eles vão travar a live falando por direito autoral. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui o que eu vou pôr. Glória a Deus. Esse aqui é legal, ó. Não, Agnus Dei. Deus te dê a bênção, vitória. Aí, ó. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda. Deixa eu compartilhar aqui. Em nome de Jesus. Compartilhe a live aí. Para a glória de Deus. O Senhor vai dar vitória. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Compartilha a live. Pronto. Isto. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Eu fiz errado aqui ainda. Mas sempre eu fiz um negócio errado ainda. Dá para você um negócio desse? Olha aqui, falar com você que o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele é bom. Né? Nós temos a cada dia que glorificar o nome do Senhor. Né? Nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e eterna a tua misericórdia. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é maravilhoso. Agora eu vou compartilhar certo, pelo amor de Deus. Aí, tem que ser no grupo Visão de Águia. Todos os dias nós temos a oração da madrugada. E aqui no Facebook ela é postada no grupo Visão de Águia, tá? Ela é postada no grupo Visão de Águia. Sofia. Pode deixar. Tá, ela é postada no grupo Visão de Águia há 8 anos. Há 8 anos, tá? Nós postamos a nossa live aqui no Facebook. Tá bom? E se os irmãos quiserem também, quero falar com você que nós temos também o meu canal no YouTube, tá bom? Temos o meu canal lá no YouTube, onde amanhã eu vou estar postando um vídeo. Eu queria postar aqui hoje, mas já tá tarde para me gravar. Vou gravar amanhã e vou estar postando amanhã, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tá? Para a glória do nome do Senhor. Nós necessitamos cada dia do Senhor Jesus, irmão. Nós temos que estar sempre falando com Deus, orando a Deus. Os dias são difíceis. Eu estou compartilhando aqui, viu, irmãos? Eu estou compartilhando. Eu peço vocês para compartilhar, então tem que compartilhar também, não é mesmo? Então tem que compartilhar também. Eu tenho que dar exemplo para a glória de Deus. Não é mesmo? Daqui a pouco, irmão Gedeuci Machado chega aí. O Gedeuci não perde, não. O Gedeuci lá do Rio Grande do Sul. Né? E eu quero que você já pegue a sua Bíblia
No nome de Jesus, eu quero que você pegue sua Bíblia para nós estar louvando a Deus e recebendo a palavra do Senhor através da Bíblia Sagrada. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode fazer seu pedido de oração também. Nós vamos estar incluindo no caderno de oração, tá? Nós vamos estar incluindo no caderno de oração seu pedido, para o Senhor estar nos abençoando, para o Senhor estar nos dando a vitória, o Senhor está nos dando a bênção, né? Pronto. Está pronto. Já postei, já compartilhei, você faça o mesmo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 17. Né? Abre a sua Bíblia, se eu pegar uma Bíblia aqui. Hoje vai ser a Bíblia Thompson. Mateus capítulo 17. Glória a Deus. Mateus capítulo 17, cadê? Versículo 20 e 21. Mateus capítulo 17. Está escrito assim, ó. Versículo 19. Então os discípulos aproximou-se de Jesus, em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-los? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão por meio da oração e jejum. Essa história aqui é aquele menino lunático. Você for ver aqui o livro de Lucas, Jesus estava no Monte da Transfiguração. Lucas capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 12, vai contar a história de Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago e João. Entrou aí, Deus abençoa. Meu ajudante chegou aqui, ó. Meu ajudante chegou aqui. Meu ajudante. Meu ajudante é benção, olha lá, ó. Aí lá, ó, deixa eu ver, olha lá. Olha o meu ajudante lá. Que lá é meu ajudante. Glória a Deus. Mas como está dizendo, Mateus capítulo 17, tá? Do versículo 1 ao versículo 12, 13, está contando Jesus no Monte da Transfiguração. Do versículo 14 até o versículo 23, está falando de Jesus expulsando aquele demônio daquele menino, né? Na Bíblia Thompson, eu tenho que falar a verdade com você, tá? Te mostro. Está escrito a cura de um menino epilético. Olha aqui para você ver, ó. Vou parar para você ver, ó. Para. Deixa eu tocar na tela. Ó, você pode olhar aí, ó. A palavra aqui na Thompson, a cura do menino epilético. Nas outras Bíblias, está escrito menino lunático. Preste atenção. Eu trabalhava no hospital, eu perguntei ao médico se lunático e epilético é a mesma coisa. O médico que eu perguntei falou que tinha que saber qual era como é que eu vou te falar? Qual é o tipo de convulsão que ele dava. Pode ser epilepsia, como também pode não ser. Estamos falando de 2000 anos atrás. Tá bom? Então na Bíblia Thompson está escrito epilético. A Bíblia Bíblia Pentecostal está escrito lunático. Tá
bom? Então eu vou citar a palavra lunático aqui para não dar polêmica, tá? É o que deve estar na sua Bíblia. Mas a Bíblia fala que quando Jesus chegou, desceu do monte, tinha uma grande multidão. Vamos acompanhar aqui. Mensagem expositiva. Vamos lá. Quando chegaram, tá? Jesus chegou, desceu do monte, chegou uma grande multidão, tá? Chegou a multidão. E um homem aproximou de Jesus e disse para ele, ajoelhou nos pés de Jesus e falou assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético. A Bíblia Thompson está escrito epilético, tá bom? E sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Mandou trazer o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquele momento, a hora, o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casca de demônio não se sai, senão por meio de jejum e oração. Vamos ler essa mesma história, portanto, agora, no livro de... Vamos para Marcos, está aí perto. Marcos capítulo 9, versículo 13. Marcos capítulo 9, no versículo 13. É a mesma história, contada agora por Marcos. Lembrando, missionária Lúcia, a paz do Senhor Jesus. Presta atenção. A mesma história agora contada por Marcos. Presta atenção. Vou te mostrar um negócio aqui. Eu tenho um livro aqui. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia. É um livro muito bom. Está editado aí, ó, pela CPAD. Isso aqui é a história da igreja. Tá bom? Esse livro é muito bom. Esse livro aqui, esse historiador, ele vai falar que o livro de Marcos, Pedro estava de Roma, presta atenção, segundo Eusébio de Cesareia. Tem muitas pessoas que defendem a ideia que Pedro nunca esteve em Roma. O Eusébio de Cesareia fala que Pedro estava em Roma, pregando o evangelho. Já estava velho, de idade. Marcos, que o nome dele é João Marcos, era secretário dele. E os crentes, os cristãos dali, falou com Marcos: olha, Pedro já está velho. Pedro pode morrer a qualquer momento. Tá bom? Então escreve o evangelho para nós não perder essas palavras. Então Marcos pediu a Pedro, isso aqui já é um ensinamento que está ali. Sabe por quê? Você não deve fazer nada na igreja antes de pedir ao pastor da igreja. Você tem o seu pastor, então não vá, como dizia minha mãe, não vai meter o pé para a cabeça, não vai. Vai lá e pergunta o pastor primeiro, não vai tomando dianteira sem o pastor mandar, não. O Eusébio de Cesareia fala que Marcos pediu Pedro para escrever. Pedro deixou, então o Marcos, tá entendendo? Então o Marcos escreveu. Essa história não está na Bíblia. Essa história é do Eusébio de Cesareia, que é um dos melhores historiadores que conta a história da igreja. Vamos para a Bíblia. Capítulo 9, versículo 13. A mesma história. Vamos lá. Marcos, capítulo 9, versículo 13. O Marcos, aqui na torta, está aqui, acude o menino processo.
Quando se aproximou, versículo 14, dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com ele. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele, porém, ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Um homem, dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que eu apanha, lança-o na terra e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. Roguei aos seus discípulos que eu expulsasse, mas não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-vos aqui. Eles os trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia e espumava. Perguntou Jesus a seu pai, ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos expulsar? Jesus lhes respondeu: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Por que que eu li, meus amados, Mateus, e por que que eu li Marcos? Vocês observou que Marcos conta mais detalhe do que Mateus. Aí você fala assim: pastor, mas como é que pode? Marcos não estava lá. E se estava, Marcos não estava tão perto assim. O Mateus já estava. Mateus era discípulo. Aí que vem que você tem que estudar para você saber. Uma palavra que eu li aqui de um pastor aí muito conhecido, tá? Ele fala assim: olha, não pregue sem estudar. Presta atenção. Pega água para mim, Laura. Não pregue sem estudar. Por quê? Se você pregar sem você estudar a palavra, você pode tá criando um monte de pessoas ignorantes. Ignorante que eu estou falando é ignorante que não sabe, que não tem o costume de estudar. Então, por que que o Mateus contou resumido? Obrigado. E já o Lucas, ele escreveu mais. Existem duas linhas de pensamento. A primeira que eu ouvi é que Mateus estava escrevendo para judeu. E Mateus estava mostrando Jesus como Messias, o Filho de Deus. Marcos, tá? Eu até gosto dessa Bíblia Thompson, porque ela fala aqui, ó, tá? Marcos estava escrevendo para Roma. Assim como Lucas escreveu para os gregos. João escreveu uma carta universal para toda a igreja que estava na terra naquele momento. Mateus escreveu para judeu, Marcos escreveu para romano, Lucas escreveu para grego
E João é um evangelho escrito universal. A outra linha de pensamento, tá? É porque, como Marcos estava escrevendo para Romano, tá? Romano, ele gosta de história. Romano, ele gosta de história grego, tá? Romano gosta de história. O grego gosta de detalhe, por isso que você vai ver o evangelho de Lucas ali, já está numa ordem cronológica, bonitinho, tudo bonitinho, porque é para grego. O grego gosta de detalhe, de ver detalhe. O Marcos está mostrando ali o milagre. Tá bom? Milagre. Tá entendendo? Pastor, por que você tem muitas Bíblias? Eu vou te mostrar. Essa é a Bíblia Pentecostal. Você vai ver, ó, que eu escrevi aqui no início dela. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. O Evangelho de Marcos foi escrito no ano entre 55 e 65 depois de Cristo. E Marcos estava mostrando Jesus como servo. Tá? O filho e servo. Já o Mateus estava escrevendo para mostrando Jesus como Messias. Mateus, Marcos, Lucas. Vamos ver Lucas. Para isso que é bom você ter muitas Bíblias, meus irmãos. Para você estudar e você saber o que você está falando. Lucas escreveu o Evangelho entre 60 e 63 depois de Cristo. Lucas mostra Jesus como Salvador divino e humano, escrevendo para gregos. O João está escrevendo o Evangelho, é uma carta universal, tá? É um Evangelho escrito universal, tá? O João está mostrando Jesus como Filho de Deus. O João já escreve esse Evangelho no ano 80 depois de Cristo, entre 80 e 95, e mostra Jesus como Filho de Deus. Voltando para a mensagem. Presta atenção, depois eu guardo essa Bíblia. Presta atenção. Eu li primeiro Mateus. Por quê? Porque você viu que o menino estava com o espírito imundo. Tá? O Marcos fala que o espírito mudo e surdo. Na Bíblia Thompson. Mateus fala que o espírito epilético. Isso aí é caso de tradução, não vou entrar nesse assunto. Mas tá, que o espírito imundo. O pai daquele menino levou os discípulos. Era 12 discípulos. Subiu 3 com Jesus. Pedro, Tiago e João. 12 menos 3, 9. Então tinha 9 discípulos ali embaixo. 3 com Jesus. Aqueles 9 discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Quando Jesus desce, Jesus vê o Marcos vai falar que Jesus viu os escribas disputando, discutindo com os discípulos. Vai lá saber o que é. Entendeu? Porque aqui não fala o que eles estavam discutindo. Não fala. Mas estavam discutindo com ele, disputando. Quem sabe? Estava falando, tá vendo? Vocês não puseram. Esse menino tinha que ser posto para fora da cidade. O menino é um perigo. Jesus perguntou para os escribas: o que você está discutindo com o meu discípulo aí? O Marcos vai lá e fala que um homem do meio da multidão, quando Jesus perguntou, falou com Jesus: Jesus, espera aí. Fala com o senhor. Eu trouxe meu filho, que está enfermo, está com o espírito mudo. E esse espírito, quando pega ele, eu vou juntar as duas histórias agora, de Mateus e a de Marcos. Quando pega ele, joga no fogo, joga na água, quer matar ele de toda maneira. Mas eu trouxe ele a seus discípulos, não pode fazer nada. Mas se o Senhor pode, faça. Jesus vai responder para ele: peraí, se tu pode crer, tudo é possível que crê. Meu amado irmão, você pode estar com qualquer problema.
Se tem alguém me vendo aqui, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo, amém. Você pode estar com qualquer problema. A sua dificuldade pode ser qualquer uma. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Independente do que seja. Independente do que seja. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Está entendendo? Tudo é possível ao que crê. Você pode estar passando pela dificuldade que for. Mas se você pode crer, Deus está te falando, olha, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Jesus repreende, quando Jesus viu que aquela multidão disputava e falava, repreendeu o espírito, eu quero chegar aqui. Depois, em casa, tranquilo, os discípulos perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Qual foi o problema? Qual foi a situação? O que nós fizemos de errado? Por que nós não conseguimos? Jesus vai falar com eles. Por causa da vossa pequena fé. Aí Jesus vai falar. Se você está me vendo aí, escreve aqui amém. Deus tem uma palavra para você aqui nesta noite. Jesus vai falar com ele assim, ó. Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, você vai falar a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Peraí. Nada. E este passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Espera aqui. Você vai ver o seguinte, a palavra que é o seguinte. Se tiveres fé como um grão de mostarda, presta atenção. A palavra não é fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso não. Eu já vi muito pastor falando. A minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não. A palavra não é do tamanho do grão, não. É fé como o grão de mostarda. Você pode ver aqui, ó. Ó. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Lá em Israel, a mostarda ela é a maior das hortaliças. Eu não sei ao certo o tamanho que ela fica, mas ela é a maior das hortaliças. Ela é a maior das hortaliças. Aqui, ó. Tá vendo? Eu puxei aqui. Tá entendendo? Qual que é a mostarda? Ela é grande. Ela é muito grande. A imagem da mostarda em Israel. Não vai dar para me mostrar para vocês, não. Vai dar, não. Mas ela é muito grande. Ela é grande. Ela é muito grande. Mas a semente dela é pequena. Mas mesmo aquela semente sendo pequena, você planta ela, é como se ela estivesse falando assim, eu sou pequena, eu vou para a terra, eu vou morrer, eu vou germinar, mas quando eu crescer eu vou ser a maior das hortaliças. É isso que Jesus está falando. Se você tiver fé como um grão de mostarda, que vai para a terra, ali ele morre, ali ele germina, e ali ele cresce, e ele torna a maior hortaliça que tem lá. Você vai falar para o monte, ergue-te daqui e vai para colar. E nada vos será impossível. Mas Jesus fala assim, eu acho que é a missionária Lúcia que está aí. Eu acho que é a missionária Lúcia aí. Aí Jesus fala assim, ó, e nada vos será impossível, mas esta casca de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. Ou seja, existem espíritos
maligno. Irmã Francisquinha Cordeiro, Deus abençoe, irmã Francisquinha. Existem espíritos malignos que você pode ter a fé que você tiver. Isso é palavra de Jesus. Isso não é palavra minha, não. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis este monte: ergue-te daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casca de demônio não se expulsa, senão coração e jejum. Para você expulsar, Jesus está falando com ele: olha, vocês têm fé, até que vocês não puderam por causa da vossa pequena fé. Você tem fé, mas é pequena. Sua fé, sua pequena fé. Mas eu vou falar com vocês: se você tiver fé como o grão de mostarda, você vai parar com esse monte, ergue daqui, vai para ali, vai te obedecer. E nada vos será impossível, irmão. Nada é nada. Mas Jesus vai completar: mas esta casca de demônio não se sai, senão coração de jejum. Missionária Lúcia, Morada Nova. Existem enfermidades que elas não são materiais, elas são espirituais. Você quer ver? A Bíblia vai falar de uma mulher que estava corcunda, tá? A mulher corcunda, tá? A Bíblia vai falar sobre uma mulher que estava corcunda, missionária Lúcia. Isso está... Onde está escrito isso? Deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 13, versículo 11. Jesus vai curar uma mulher corcunda. Mas como que Jesus vai curar? Jesus vai expulsar o espírito maligno que está nela. Quando Jesus expulsa o espírito maligno, a coluna dela chega no lugar. Lucas capítulo 13 e versículo 11. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Vai na sua Bíblia e abre. Lucas capítulo 13, versículo 11. Irmão, eu gosto de Bíblia. Eu gosto é de Bíblia. Tá? Eu gosto é de Bíblia. Pastor, você está falando que toda doença é do diabo? Não. Não, tem coisa que a gente procura. Tá? Aqui, ó. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos. Ela andava corcunda e não podia de modo nenhum endireitar. Vendo Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Ela então pôs-se as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. Existem doenças que são malignas. E esse tipo de doença que é maligno, Jesus está falando. Esse espírito só sai com oração e jejum. Você tem que ter a fé, com certeza. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você for no Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus vai falar: esta casca de demônio só sai, ela não sai se não for com jejum e oração. Quando você está na oração, quando você está no jejum, quando você tem a fé inabalável, então você vai lá, você vai expulsar e vai sair. Lá no livro de Atos, e eu gosto de procurar, tá? Tem 2 homens, tá? Que tentam expulsar um demônio, tá? Você vai ver Atos capítulo 19, tá? Atos capítulo 19, fala que alguns judeus viajavam expulsando o demônio. Só que um homem tinha um demônio e lançou sobre eles. E aquele homem falou assim: ó, peraí, em nome de Jesus de Paulo,
eu te excomungo. Aquele demônio falou assim, ó, Paulo eu conheço, e bem sei quem é Jesus. E vocês quem é? Não é só, irmão, pegar lá pôr a mão e falar assim, em nome de Jesus sai, não. Você tem que ter vida com Deus. Você tem que estar no jejum, você tem que estar na oração. Senão você vai pegar espírito aí que vai bater no você, vai bater na cara sua de lá e pra cá, e pronto, acabou, e não vai sair, e você vai passar vergonha. Por quê? Jesus está falando, essa casta de demônio não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Lá no meu YouTube, eu vou gravar amanhã um segundo vídeo falando sobre jejum. Eu gravei o primeiro vídeo lá, com a importância de você fazer o jejum. E lá eu coloquei. Tá entendendo? Jesus começou em Mateus 4 e Lucas 4. Começou o ministério dele com jejum, jejuando. E Jesus de vez em quando ia para o deserto para ele orar, para ele clamar a Deus. Então Jesus orava e jejuava. Você vai ver que aquele Neemias ou Esdras, quando foi da Babilônia para Jerusalém, antes da viagem, ele fez um jejum de 3 dias, preparou, com o quê? Jejum. Esther, a rainha Esther, quando foi falar com o rei, ela falou, vai jejuma 3 dias, daqui a 3 dias eu vou aparecer diante do rei. Preparou com jejum, preparou com oração. Talvez você sabe Bíblia até melhor que eu, irmão. E eu não tenho vergonha nisso, não. E também não me sinto humilhado de ter pessoas que sabem mais Bíblia do que eu, não. O que adianta a pessoa saber a Bíblia de canto a canto, de capa a capa, mas eu não tenho unção de Deus? Vai adiantar? Vai adiantar? Se você for ver lá a parábola dos 2 fundamentos, tá? Se você for ver a parábola dos 2 fundamentos, Jesus vai falar, tá? Tá aqui a diferença, a parábola dos 2 fundamentos, a diferença não tá Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. A Bíblia vai falar, Jesus vai falar que a diferença não está no ouvir a palavra, não. Todos os 2 ouviu. Não tem que construir a casa, não. Também não. Está na fundação. Um construiu a casa sobre areia, o outro construiu a casa sobre a rocha. Mas Jesus falou assim, ó, aquele que ouve e pratica. Você sabe Bíblia? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Você entende a palavra de Deus? Entende, glória a Deus, ó, aleluia. Você põe em prática o que você sabe? Eu falei na live passada e vou repetir aqui hoje. Eu ouvi um irmão falando uma coisa que eu estava pensando é verdade. Se nós obedecermos só a bem-aventurança de Jesus, irmão, nós seríamos crentes muito melhor. Abre lá, Mateus capítulo 5, capítulo 6, lê os 2 livros. E vê se nós obedecemos só o capítulo 6, 5 e 6, para você ver. Que é isso, irmão? Bater numa face da outra. No final do Pai Nosso, quando Jesus fala que nós temos que perdoar, se você perdoar seu irmão, se você perdoar o seu inimigo, Deus vai te perdoar. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Acabou. Ué, é simples e direto. Se você perdoar aquele que te ofendeu, aquele que fala mal de você, aquele que te acusa, aquele que vive te atazanando, se você perdoar ele, Deus vai te perdoar. Se você não perdoa aquele que te maltrata, então Deus também não vai te perdoar. Isso acabou, irmão. Isso é palavra de Jesus, não é minha, não. Está no final do Pai Nosso. Só que nós oramos o Pai Nosso, não nos induz a tentação, mas nos livra do mal, amém. E tem o reino, o poder e a glória para sempre. Ó, viola no saco e vamos embora. Aí Jesus fala, peraí, porque se vocês perdoar
aos vossos devedores, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se vocês não perdoar os vossos devedores, vosso Pai Celestial não perdoa vocês. Ou seja, falta de perdão é imperdoável. Se você não tem capacidade de perdoar aquela pessoa que te ofendeu, então Deus também não te perdoa. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia, Mateus capítulo 6. Eu gosto de falar, para não falar assim, tá falando coisa que igual minha mãe falava, tá tirando coisa debaixo do braço, tá não. Tá tirando coisa debaixo do braço que não, tá na Bíblia. Achei. Mateus capítulo 6 e versículo capítulo 6, versículo 14, Mateus. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se vós, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu não tenho capacidade, um exemplo, de perdoar minha esposa, não precisa pedir perdão a Deus, não, irmão, que Deus não te perdoa, não. Primeiro eu vou perdoar ela. Um exemplo. Ela está me maltratando, ela está fazendo mal, está falando mal de mim e tal. Ó, eu não te perdoo. Então não precisa pedir perdão a Deus também não. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Você está entendendo? Será que nós colocamos isso em prática? Será que você que está me vendo coloca isso em prática? Será? Será que você perdoa aquela pessoa que falou mal de você, que te critica? Fez até sacanagem contigo? Será que você perdoou ele? Será que você perdoou ela? Será que nós colocamos em prática? Eu estou falando só do capítulo 5 e 6, hein? De Mateus. Será que nós colocamos em prática capítulo 5 e 6? Onde Jesus fala do jejum e depois fala, quando jejuaram, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, aquela pessoa que quer mostrar que está jejuando. Eu sempre li isso aqui, eu sempre achei estranho. Pessoa colocar no rádio, colocar na televisão, colocar lá, tal dia eu estarei santo jejum a Deus. Já recebeu o galardão, querido. Jesus falou que o jejum ele é particular entre você e Deus. Será que nós colocamos isso em prática? Não adianta eu saber isso aqui e eu não colocar em prática. Não adianta eu saber a Bíblia de canto a canto e rodar para lá, rodar para cá. Qualquer coisa que me perguntar, eu estou, estou sabendo. Ah, isso aqui, pastor, aqui. Cacete, vamos lá. Vamos lá, pode perguntar que eu estou respondendo. Você pergunta, eu, em cima, quando você pergunta a minha família, você pergunta meus vizinhos. Ah, não, isso aí não. Pastor, você é santo? Sou não. De vez em quando o negócio estreita aqui em casa. Não vou falar mentira. Sabe por quê? Que eu não sou hipócrita. Eu não escondo de Jesus a minha vida. Eu vou esconder de você? Chegar na frente da câmera aqui e mostrar uma pessoa que eu não sou? Eu não sou santo. Só teve um homem na terra santo. O nome dele é Jesus. Se eu chutar a parede ali, eu não vou falar glória a Deus não, irmão. Se esse tem que cair em cima de mim aqui, irmão, eu não vou falar glória a Deus não, irmão. Não vem com essa pra cá, não. Eu não vou falar mentira com você. Eu vou mentir pra você? Não vou. Mas tem uma coisa. Se você ver a vida de Davi, você vai ver um homem cheio de erro. Não foi um bom pai, não foi um bom marido, mulherzeiro, não aguentava ver, como dizia minha mãe, não conseguia ver um rabo de saia. Foi lá, viu Batseba, pecou, mandou matar o marido dela e pronto, ó, você vê. Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas Davi vinha cá e falava com Deus, Senhor, pequei. Senhor, posso perder o reino, posso perder a riqueza, posso perder tudo, só não posso perder o Espírito Santo. Deus está olhando a sinceridade do teu coração. Eu vejo pessoa
palitozinho, gravata, e tal, e pega a câmera, e prega, e dá lição de moral, e fala isso, e fala aquilo, e fala aquilo outro. Tá na igreja, você vê os vídeos aí, e tá dando lição de moral, e falando língua estranha, se ele canta, canta. Será que na casa dele ele é aquilo mesmo? Será que é? Porque quem me conhece é minha esposa, irmão. Quem me conhece é meus filhos. Quem me conhece é meus irmãos. Você está me vendo aqui, você não me conhece não, mas minha esposa me conhece. Meus filhos me conhecem. Se meus filhos faltar com respeito comigo, irmão, misericórdia, o pau vai quebrar, irmão. Não vou falar mentira com vocês não. Mas nós temos que pôr em prática a sinceridade do coração. Senhor, eu errei. Errei. Eu errei, Senhor. E o Senhor vai dizer, quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Coloca em prática. Pessoa que eu li aqui sobre o jejum. Eu li sobre o jejum. Pessoa que quer mostrar que está fazendo. Será que nós colocamos em prática? Você vai orar? Vai. Jesus ensinou. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta. Não coloca uma placa no Facebook, no Instagram, não, vai lá. Eu estou orando tantas horas por dia. Não precisa. Jesus falou assim, ó, vosso Pai que vê em secreto vos recompensará publicamente. Não adianta eu saber a Bíblia e eu não coloquei em prática. O segredo de Mateus 7, 24 a 29, dos dois fundamentos. Praticar e não praticar. Os dois ouviu. Os dois sabiam. Os dois construíram a casa. Mas a fundação era diferente. Se você coloca em prática a palavra de Deus, você está firmado sobre a rocha. Se você não pratica a palavra de Deus, você está firmado sobre a areia. É melhor você ter uma casinha de sapé em cima de uma rocha do que você ter uma mansão de $1 milhão em cima da areia. Por quê? Por quê, pastor? Porque vai vir a água, vai tirar a areia, sua mansão vai cair. Mas a casinha de sapé, pode vir chuva, pode vir enchente, pode vir o que for, que ela não vai cair, porque está bem alicerçada. Esta casta de demônio não se sai, senão por meio de oração e jejum. Você não conta para ninguém que você está jejuando, porque você não quer mostrar. Você não quer galardão aqui na terra, você quer galardão lá no céu. Você não quer galardão aqui, você quer que Deus, Ele te dá a vitória que você está querendo. Você abre um jejum de manhã cedo, você vai jejuar até 6 horas da tarde, ou até meio-dia, ou você vai jejuar 3 horas, não sei. Lá no YouTube eu estou ensinando, explicando direitinho como é que você faz o jejum, como é que você não faz o jejum, como é que não é. Aí você vai fazer aquilo com sinceridade. Quando você falar assim, em nome de Jesus, saia, a enfermidade vai embora, porque você preparou para aquilo. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Lucas vai falar que ele saiu, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 vai falar assim, ó. Então o diabo deixou. Eu estou em Mateus, é Lucas. Lucas capítulo 4, achei. Você vai ver que Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. E o Lucas vai falar uma palavra que eu gosto dela muito. Eu gosto muito dessa palavra.
Tendo o diabo acabado todas as tentações, ausentou-se dele, até o momento oportuno. Versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. Vai ser tentado pelo diabo. Vai vencer Satanás. E Lucas fala assim, ó. E pelo poder do Espírito Santo. Quando você entra num jejum, numa campanha de jejum e oração, vai vir prova, vai vir tentação. Irmão, eu vou gravar um vídeo o que acontece com você no momento que você está jejuando. O que pode acontecer com você quando você está jejuando? Eu vou pôr lá no YouTube, irmão. Ô, irmão, vou. O que pode acontecer com você quando você está jejuando? Tá? Eu vou, irmão. Eu vou pôr. Porque tem muita gente que vê tanta coisa acontecendo. Você começa a jejuar. Antes de você jejuar, tá mil maravilhas. Quando você jejua, o pau quebra. Aí você fala, vou parar de jejuar. Para de jejuar, vai, pastor, eu parei de jejuar, acabou, pá, acabou a briga, acabou tudo, acabou os problemas, acabou não. Acabou não. O problema continua lá. O diabo só parou de te atacar. Por um momento. Você viu? Você viu? Ele ausentou de Jesus por um momento, até o momento oportuno. A palavra certa é essa aqui, ó. A palavra certa é essa, ó. Versículo 13. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Talvez você fale assim, vou largar tem jejum para lá. Jejuma, aí você fica tranquilo. Mas sabe o que é? O diabo te deixou até o momento oportuno. Na hora que você menos esperar, ele está te atacando. Você parou de jejuar. Nós lemos aqui no Mateus, aqui, ó, que essa caça de demônio não se sai, a não ser com jejum e oração. Você parou de jejuar, vai passar a prova, porque você tem que... Aí, quando o capeta começar a te atentar, quando o inimigo começar a te importunar na hora do jejum, aí que você tem que intensificar a sua oração mais, o seu jejum mais. Você tem que estar ali na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Fica com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Fica com essa palavra. Em nome de Jesus. Tá? Fica com essa palavra. Ore. Jejue. Entra na presença de Deus. Entra na presença do Todo-Poderoso. Você vai ver que Deus ele vai te dar a vitória. Você vai ver que Deus vai te dar o grande milagre. Você vai ver que Deus ele vai te dar a vitória. A cura divina vai vir. A solução dos problemas vai vir. Eu falei na outra live. Tem um hino da Débora e Léia que fala assim, ó. O segredo do cristão está na oração. O seu segredo está na oração. Quanto mais você orar, quanto mais você clamar a Deus, a vitória vai chegar na sua vida. Fica na paz, querido. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus. Vamos clamar a Deus. Em nome de Jesus. Pega seu copo com água. Você que quer, pega seu copo com água. Vamos orar a Deus. Amanhã, meio-dia, eu vou estar no Instagram. 12 horas. Tá? Você fica vigiando o Instagram aí. Tá? Entre meio-dia e meio-dia e meio, que eu busco o Ziel na escola. Depois eu vou entrar no Instagram ao vivo. Em nome de Jesus.
Maravilhoso Deus, eterno e bondoso Pai. É no nome de Jesus Cristo que eu estou diante de Ti, para te pedir, para te agradecer, para te glorificar por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Meu Pai, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, que pegou, meu Pai, esse copo com água, essa garrafa d'água. Meu Pai, vai consagrando, meu Pai, pelo Teu poder e pela Tua graça. Derrama uma gota do Teu sangue, meu Pai, nesta água. A Tua palavra diz que o Senhor abençoaria o nosso pão e a nossa água e tiraria do meio de nós todas as enfermidades. Eu consagro esta água, meu Pai. Meu Pai, pinga uma gota do Teu sangue aí agora. Meu Pai, quando essa pessoa beber desta água, meu Pai, essa enfermidade vai cair por terra. Quando essa água passar, meu Pai, ó Deus, no organismo, na corrente sanguínea, meu Pai, esse mal vai cair por terra, meu Deus. Nós sabemos que não é a água, mas é o Teu poder, é a Tua unção, é o que nós cremos, meu Pai, e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toda gripe, meu Pai, quando, meu Pai, essa pessoa beber essa água, toda gripe, toda garganta, meu Pai, que está inflamando, meu Pai, essa inflamação vai sair, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu digo amém, amém, e graças a Deus. Meu querido, fica na paz, fica na graça. Amanhã, meio-dia, eu estou no Instagram, para a glória do nome de Jesus. E depois da manhã, 10 horas, hoje é quarta, hoje é domingo, segunda, terça-feira, 10 horas da noite, eu estou aqui de novo, com mais uma chamada para oração. Vamos orar, sem fé é impossível agradar a Deus.